Você acabou de falar sobre medo, Henri, e é bem interessante isso, porque nesse momento em que o mundo está vivenciando ou acompanhando a guerra em Israel, vem um medo muito grande. E os cristãos em todo o mundo, pelo menos no Brasil, estão com medo de que essa guerra possa ser um sinal do apocalipse e de que o mundo possa acabar em breve. Como é que você, sendo uma figura que se diz ser Jesus Cristo ou Henrique Cristo, Filho de Deus, como é que você pode falar para essas pessoas a respeito do apocalipse com base no que está acontecendo agora? É, de fato, o final de tudo? É um dos sinais. O apocalipse quer dizer revelação. Uma coisa que quase todo mundo sabe, e que foi revelado da parte do Pai para o discípulo João, isso há milênios, isso depois da crucificação. Então lá está tudo que foi revelado, lá também está escrito em Apocalipse 3, versículo 12, que eu virei com um nome novo, está lá escrito. Lá também está escrito que eu iria invadir as tuas casas como se eu fosse um ladrão. Agora estou invadindo muitas casas que me odeiam, estou invadindo agora. Porque tem um membro da casa que quis me ver, aí os outros ficam blasfemando, mas estou invadindo. Eu disse, Apocalipse 3, versículo 3, prepara-te para receber-me, virei a ti como um ladrão, não saberás a que hora. Então, está tudo previsto. Então, o Apocalipse fala que, para quem quiser entender, naquele tempo não tinha bomba atômica, mas fala sobre o extermínio da maioria, vai sobrar pouquíssimas pessoas, então, vivas. Eu tive visões terríveis desde criança. Então, no Apocalipse também diz claramente que quando chegar o dia do Senhor, eu estarei com meu cabelo branco da cor da neve. Está lá, em que capítulo? Apocalipse capítulo 1. Porque quando ela fala. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Então, e também que quando eu estivesse de volta aqui na Terra, todo olho me veria, quando chegasse o dia do Senhor. Por enquanto, nem todos os olhos podem me ver, mas justamente no século que eu encarnei, que o Senhor inspirou os engenheiros, os cientistas, a fazer a televisão, a web, todas essas máquinas através das quais eu estou falando para o mundo. Não foi antes. Podia ter inventado, inspirado o Senhor a fazer essas máquinas fantásticas no tempo da Inquisição, por exemplo. Eu podia mostrar o Giordano Bruno sendo assado numa fogueira, mas não. Foi no tempo, depois que reencarnei, é que surgiu a televisão, a web, tudo isso depois para se cumprir o que está escrito onde? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todo olho o verá. Entendeu? Então, tudo, mas não é agora ainda não, porque tem muitos que estão dormindo agora, tem muitos que não, mas quando chegar o dia do Senhor, dia, noite, de dia, vão instalar telões nas praças públicas, até para quem não tem um aparelho desse, poder me ver. Meu pai disse que todo olho me verá. Quem tem todos a minha paz. Eu não tenho pressa, não vou tingir meu cabelo, eu aguardo pacientemente. Eu estou com 50 e poucos anos de vida pública, faz mais de 40 que eu digo quem sou em 2 continentes e agora para o mundo inteiro. Fique à vontade. Então, você pode assegurar para quem está acompanhando essa guerra entre Israel e Palestina de que ainda não é o fim? O fim não. Claro que é o fim daqueles que morrerem agora. Aqueles que estão desengaнаdos, para isso é o fim agora. Sim. Mas para a humanidade, o cumprimento do Apocalipse ainda não é, porque tem coisas que estão para acontecer. Tem coisas que estão... Mesma coisa quando começou a guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. Muita gente pensou, por que eu vou lhe explicar, dar uma pista? Porque o dia e a hora só meu pai sabe. Sim. Eu já falei a noite de nada. Agora eu vou dar uma pista, por que não é o fim ainda agora? Porque o fim vai ser a eclosão nuclear. E a eclosão nuclear, quando acontecer, não vai ser uma bomba ou duas, como fizeram em Hiroshima e Nagasaki. A bomba nuclear vai ser pipocada simultaneamente em todos os países que têm bomba. Daí sim vem o fim. Por quê? Porque se alguém pisou a bomba contra alguém que também tem, os outros já antes de serem atingidos vão fazer o mesmo. Está tudo calculado tecnologicamente. Apertou o botão, por este motivo a retranca. Por esse motivo a Rússia, que tem bomba, todos os países que têm bomba vão aceitando chantagem, fazendo chantagem, aceitando chantagem para manter, porque tem sempre uma esperança de também essa criação de porcarias em laboratório, vai morrer um pouco de gente,
porque a explosão demográfica salta aos olhos, que vem também de encontro com aquilo que eu falei há 2000 anos. Quando eu caminhava em direção ao Calvário, eu disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, são esses dias atuais. Agora eu vejo matarem criança, essas crianças que eu falei há 2000 anos, que estão sendo assassinadas, não só nessa guerra aí, mas em muitos lugares, até vendendo órgão de criança, comida, sei de lugares, e eu sei, só que, é claro, é muita coisa, mas eu sei de pessoas que vêm aqui no Brasil, pelo menos vieram, agora não sei como estão as leis aqui, levavam criancinha, adotava criancinha aqui, para levar lá para Roma, para a Europa, porque o filhinho da mamãe lá estava com problema de cardíaco, um defeito físico. Então, pegava o coraçãozinho do adotadinho daqui para corrigir lá. Tu me entende isso? Então, e quem eram as crianças que eles conseguiam comprar aqui? Aqueles que nasceram das grávidas, que não deveriam amamentar naqueles dias que eu falei. Deu para entender ou não? Tá dando para entender? Sim, sim. Uma coisa terrível isso. Isso aí, uma vez eu interroguei no Rio de Janeiro, que eu vivi muito tempo no Rio de Janeiro. Interroguei uma mulher que tinha adotado uma criança. Né? Estava lá a família com aquela criança. Eu interroguei. Aliás, estava naquele tempo, eu encontrei essa mulher no Hotel Santa Clara. Um hotel simples, periférico. E daí, que eu me lembro agora. Daí eu conversei, interroguei, olhei, analisei o que ela disse, todo o procedimento que ela teve para conseguir levar a criança daqui, tudo. Claro que ela não disse nada para mim, mas eu, através daquele dia, pude compreender quantas crianças que foram levadas daqui, que aquela criança já tinha uns 4, 5 anos, essa com quem que eu vi pessoalmente. Mas quantas crianças são levadas daqui, porque alguém da elite tem um filho com deficiência, como no tempo do César, que tem um filho dele que estava doente também, e daí tem que pegar um filhinho de pobre, adotar, para pegar um organismo que aí não faz distinção de classe social, para botar no riquinho. Isso é uma coisa cruel que eu estou falando aqui agora, porque só para ter uma ideia que o que eu falei há 2000 anos se cumpre. Aquela mãe que vendeu o filhinho, por exemplo, não era melhor ela não tivesse ficado grávida? Eu conheço as mães e sei o que elas sofrem, mesmo quando elas, inclusive aquelas têm que vender o filho. Eu vivi em todos os ambientes sociais. Meu pai me fez estudar sociologia com cobaias vivas. Dormi na favela do Rio de Janeiro, onde outrora morei no Copacabana Palace, no Hotel Nacional, e lá dormi na favela de São Cristóvão. Dormi na favela da Bahia. Meu pai mandou que eu ficasse conhecesse de perto as misérias, não como alguém que ganha um canudo de sociologia numa faculdade e sai por aí dizendo que é social. Eu fui conhecer pessoas nas prisões, fui conhecer sociologia nas prisões. Só estou explicando para que saibam, todos que me ouvem, que eu não sou... Eu estudei na faculdade, na escola, só 3 anos. Fui alfabetizado. Depois, meu pai disse que eu tinha que estudar antropologia, biologia, sociologia, história, tudo por conta dele. Sou teodidata, não sou autodidata, sou teodidata, que tenho todos a minha paz. E você acabou de falar a respeito do Apocalipse, que provavelmente acontecerá com bombas nucleares. Mas a Bíblia diz que todo olho verá quando Jesus voltar. Como é que todo olho vai ver se o mundo vai ter sido destruído por bombas nucleares? Mas acabei de dizer agora que todo olho verá quando eu tiver o cabelo branco da cor da neve. Eu não vou pintar meu cabelo, meu filho, para agradar ninguém. Então, quando esse dia chegar, sim. Aí podem ver um sinal, mas ainda o dia e a hora só Deus que sabe. Então, eu disse ainda há pouco que todo olho me verá, e para todo olho me ver, ainda não estourou a bomba atômica. Entendeu? Então, ainda não. Por isso que eu disse da retranca. Tem uma retranca. Ameaça daqui, ameaça dali. Você pensa que eu não vou citar nome, mas tem países que vivem só de chantagem. Só de chantagem. Sim. Vou citar nome até para não prestigiar. Vive só de chantagem. Qualquer coisa, quando ele vê que está precisando mais de dinheiro para manter o sistema militar, ele faz mais uma chantagem e obedece, porque senão ele aperta o botão. Entendi. Então, é protelatório, são atitudes protelatórias.
essas porcarias inventadas em laboratório, porque depois vem um monte de conversa fiada para cima de mim, e que tudo atitudes pífias de diminuir a população. E, paradoxalmente, ainda continuam fazendo campanhas violentíssimas, pelo menos aqui no Brasil, contra o controle da natalidade. Ou seja, querem que nasçam mais crianças sem berço, sem lar, para terem nome de quem pedir esmola. Essas campanhas midiáticas de esmola. E por isso, essa é a parte mais sórdida do dono de cabresto, dos donos de igrejas, de ser contra o controle da natalidade. Porque tem que mais crianças sem berço, para, em nome delas, pedir esmola. Eu, na minha juventude, pesquisei pessoalmente isso. Eu vi pessoalmente como é fácil arrancar dinheiro em nome de criança. Pessoalmente eu vi. Tinha lá onde eu nasci, lá em Santa Catarina, tinha a Associação dos Desamparados, mas até quem era fariseu, até quem era ateu, para essas coisas contribuíam. Então, quer dizer, e daí por isso que é muito, muito vantajoso, porque os seres que não têm alma, os seres desalmados, que são animalescos, que são os psicopatas, etc., eles não querem saber que criancinhas vão passar fome. Porque, não, eles querem que nasça bastante por em nome das birismonas. É horrível, é cruel, é asqueroso, é nojento. Mas é verdade. Que só quem vive tapado. Tem pessoas que ficam colecionando diplomas e não enxergam um palmo na frente do nariz. Ficam falando uma linguagem só deles nos salões, mas vê se eles vão para a luta, vão sentir de perto os seres humanos. Meu pai, nessa encarnação, de novo fez eu nascer num berço pobre, humilde, 2 camponeses que se tornaram operários, para eu compreender bem a vida de todos os lados. Deu para entender? Eu tenho todos a minha... Eu amo todos, só que não sou cego e enxergo as maldades de todos. Porque na luz de meu Pai, Senhor e Deus, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Por quê? Porque ninguém se move sem a presença dele. Então, eu amo a presença de meu Pai. Aí tu pode dizer, mas então, assassino, como é que Deus está nele? Sim, Deus é onipresente. Está nele. Até quando ele comete o crime. Porque Deus deu livre-arbítrio. O segredo de tudo é ficar no equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. Equilibrar-te com Deus. Reitero uma vez mais. Invocando-o no quarto com a porta fechada, como está em Mateus, versículo 6. Eu disse assim, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se faz e te abençoe. Repito Mateus 6, não mandei ninguém ir à igreja. Por conta disso, fui muito odiado em Jerusalém, porque por conta disso, começaram o povo a perceber que não era obrigado a ir lá acochar o cabresto numa sinagoga para falar com Deus. Daí o ódio contra mim. Quando eles viram que ninguém mais tinha a obrigação de levar uma vaca e pendurar na sinagoga para pagar dívida. Não, vaca, boi, bezerro. Só falar com o Pai no quarto com a porta fechada, que eu ensino até hoje. E com os passados milênios, parece que compreenderam, porque agora nunca mais vi uma vaca, um boi amarrado na porta de um templo. Parece que compreenderam a mensagem. Que Deus todos a minha paz, meus filhos.